para a coibição de fraudes nas cotas étnico-raciais da UERN, e entre outros pontos. Enfim, Ivonete me colocou como estudante da UERN. Eu não sou estudante do mestrado ainda, mas vou ser em breve, em algum momento. Em breve. Eu tive agora recentemente ajudando o pessoal do DCE com um encontro, que foi o terceiro encontro de negras, negros e cotistas, que teve como tema Nunca Fui Sorte, eu sempre quis estar onde eu estou. Então, antes de começar a apresentar a questão das demandas, assim, relacionadas aos estudantes, né? Mesmo não ser mais estudante, mas as demandas ainda do tempo que eu saí para agora são meio que semelhantes, porque a gente teve, tipo, os avanços que a gente teve também foi nesse período aí de 2 anos, então eu ainda estava na universidade. Inicialmente, a gente teve lá em 2016, né, os estudantes pautaram a questão da implementação, da criação, na verdade, das cotas étnico-raciais na UERN, sendo que essa questão da implementação das cotas, da criação das cotas na UERN já é uma luta mais antiga, mas que ganhou um caldo maior, né, maior participação dos estudantes, dos professores, dos técnicos, da própria gestão da universidade a partir de 2016. E aí, depois, mais recente, em 2018, foi 2019, teve o segundo encontro de negros da UERN, e aí foi pautado, como a gente já tinha tido a sanção da lei de cotas étnico-raciais, foi discutida a questão da implementação da comissão de heteroidentificação, né? Inicialmente, a gente estava muito em dúvida se como iria funcionar essa comissão, mas se ia funcionar após acesso à vaga, ou seria antes, mas aí devido tanto por a gente compreender que deveria ser antes do acesso à universidade, tanto pela questão das próprias fraudes que estavam sendo expostas nas redes sociais e que a gente acredita que não é dessa forma que a gente vai realmente construir aí uma sociedade antirracista, né? A gente conseguiu aí implementar a comissão de heteroidentificação. E agora, os estudantes negros, negras e cotistas, né, têm diversas demandas, tanto para a questão institucional, tanto para a questão da matriz curricular dos cursos, para os PPCs, tanto para a questão do atendimento da própria universidade. Tem diversas demandas que são pertinentes, né? Porque quando um grupo étnico começa a acessar a universidade, assim, com um número maior, várias demandas vão surgir com mais frequência. E, infelizmente, a estrutura da universidade ainda não está acostumada a receber certas demandas, até porque é uma demanda mais recente. Na UERN, a gente está acostumado a ter uma demanda de estudantes de escolas públicas, que, por sua maioria, são negros, mas que o acesso aos cursos da UERN não se dá necessariamente por pessoas negras, né? Até vinha a questão das cotas e promover um maior acesso nos cursos, mas nós temos, que aí foi algo que eu estudei durante a minha monografia, que a gente tem duas demandas. Tem uma demanda material, que aí está relacionada à questão financeira, das bolsas, dos auxílios estudantis, que a gente tem aí com maestria desenvolvido pela PRAE, né? E também a gente tem demandas simbólicas, né? Demandas relacionadas ao pertencimento, ao atendimento, aos serviços que são prestados, porque a questão do pertencimento à universidade perpassa diretamente pelas demandas Eita, só um momento aqui que o computador trava. As demandas dos estudantes negros perpassam diretamente tanto pela questão financeira, mas perpassa pela questão do se pertencer, do se reconhecer, do ser acolhido na universidade. E aí,
agora nesse terceiro encontro, né, os estudantes, né, o DCE, junto com os estudantes, pautaram 3 eixos centrais. O primeiro foi a questão do acesso e permanência, né, que está ligado à questão das cotas, da demanda para assistente estudantil, mas não somente isso, está ligado também à questão da extensão, como é que a UERN está chegando aos estudantes negros das escolas públicas, como é que a gente está conseguindo pautar a questão das cotas étnico-raciais enquanto um direito conquistado e não quanto um favor, como é que a gente está contribuindo para que as pessoas negras se autodeclarem negras, né, porque também isso é um fator essencial para que seja desenvolvido políticas públicas para essa população. A segunda foi o eixo específico para debater a questão das cotas, né, porque no próximo ano a gente vai passar por um processo de reavaliação, revisão das cotas a nível nacional, e que pode afetar a lei estadual que a gente tem atualmente, né? E aí também, aí nesse eixo foi discutido o que a universidade poderia fazer, junto com toda a comunidade, né, na verdade, poderia fazer para com que essa conquista a gente não retroceda, né, desse direito que a gente conseguiu avançar e que é bem recente. E a terceira parte, o terceiro eixo, que aí foi o eixo que mais teve participação, foi a questão da saúde dos estudantes negros, que aí discutiu qual o peso do racismo no estudante negro universitário, e aí teve diversas falas muito fortes, assim, sobre, enfim, desde o processo de dizer assim, que nunca imaginou que estaria no espaço como a universidade, até falar das violências que vem sofrendo nesse processo, tanto tipo que a gente está no ensino remoto, muitos estudantes não tinham acesso à internet com dignidade, não tinham os instrumentos importantes como um computador, como um celular. Eu mesmo passei quase toda a minha graduação só com um celularzinho, fazendo atividade. Fiz o meu primeiro capítulo da monografia quase no celular, basicamente. Então, essa é uma realidade recorrente para os estudantes da UERN, principalmente os estudantes negros. E uma das coisas que foi pautadas dentro do encontro em relação à questão da saúde mental, né, mas também como um todo, foi a questão do atendimento da UERN. Tipo, quais são as ações que a UERN pode desenvolver para que esses estudantes que estão acessando agora não sofram, né, ou sejam amenizados os impactos do racismo, né, mas que eles não sofram o racismo de forma institucionalizada, porque a gente está no espaço da universidade e muitas vezes a gente não consegue visualizar os desafios que muitos estudantes têm. E aí, às vezes, a gente chega no departamento, na pró-reitoria, atrás de uma informação, ou vai no departamento, na secretaria, e aí, às vezes, a gente age muito de uma forma tipo, robotizada. A gente age, não, faça tal coisa, não, procure no site. Mas muitos estudantes não têm nem acesso a esses instrumentos, não têm acesso ao computador, como eu falei, não têm acesso à internet. Então, a gente tem que, no caso, enquanto comunidade da UERN, principalmente servidores, perceber que vão ocorrer mudanças no perfil das demandas que vão aparecer agora. Eu não vou ter como apresentar todas, porque essas demandas são diversas, mas que vai haver muitos estudantes com muitas dificuldades, com acesso à plataforma, com acesso, quando tiver retorno às aulas presenciais, vai ter acesso, vai ter dificuldades com relação com a própria universidade, enfim, com um leque de demandas que vai evidenciar o racismo que a gente sofre ao externo da universidade, né? Porque a universidade se torna cada vez mais um reflexo da sociedade que a gente tem, a partir da implementação das cotas. Então, que assim,
enquanto ex-estudante da UERN, né, vejo assim que nas falas desses estudantes que eles apresentaram, é que eles pedem uma maior compreensão sobre as suas demandas, uma maior compreensão sobre o que eles estão colocando, porque não é fácil, assim, realmente não é fácil chegar num espaço e que a gente não conhece e que nunca foi realmente nos dado. Além disso, as demandas são diversas porque a partir dos cursos, das demandas diversas dos cursos, por exemplo, os estudantes que vão acessar medicina, que estão acessando medicina, e aí fazendo recorte de racial e social, muitos estudantes lá de medicina pode ser que tipo, eles têm um custo maior em alguns materiais. Então, tipo, quais são as ações que a universidade pode fazer também para amenizar essa questão dos custos? Como é que a universidade pode desenvolver ações? E aí não estou falando de questões de caridade, não. Estou falando, assim, realmente de dar uma oportunidade igualitária para que esse estudante consiga progredir no curso e estar a pé de igualdade com todos os estudantes que estão lá, porque a gente não quer tratamento diferenciado, a gente quer ter a mesma oportunidade que todos os estudantes que acessaram antes disso tiveram. Então, assim, eu trouxe esses apontamentos aqui, que são diversos e que cada ponto tem muito debate, porque em seguida a professora Ivonete ela vai trazer mais aspectos sobre a questão de como isso se consolidou mais na UERN, mas eu não sei se tem algum professor aqui, eu só sou somente técnicos da universidade. Estou. Eu não sei, eu não, pelo que eu estou identificando aqui, são todos. Camila, professora, tá? Tá. Que a gente quer, assim, nós, a comunidade negra, né, preta da universidade, a gente quer mais apoio e participação de toda a comunidade, não somente os negros, né, mas de toda a comunidade para que a gente consiga avançar em alguns pontos específicos, né. Por exemplo, a gente tem uma lei, a Lei 10.639, que aí ela dispõe sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. Muitos cursos da UERN, a gente não tem esse debate nem de forma interseccional, nem dentro das disciplinas, nem uma disciplina específica para isso. Então, o que a gente precisa é do apoio de todos os professores, brancos, negros, indígenas, orientais, toda a comunidade, para que a gente consiga avançar nesses pontos, porque isso vai fazer com que também eu, enquanto sujeito negro, que acessei a universidade, consiga me ver no programa do curso, e não que somente eu esteja estudando, por exemplo, a história europeia, né? Não somente uma visão europeia do conhecimento, mas uma visão da produção de conhecimento negra, africana, né, do continente africano, mas também afro-brasileira e afrodescendente. Mas é isso, assim, só esses apontamentos que eu queria colocar inicialmente, e ao longo do debate, a gente, se surgem perguntas, eu posso apresentar mais demandas. Ô, Genderson, essa sua fala, ela é muito simbólica do ponto de vista da realidade, que às vezes a gente passa por imperceptível no nosso cotidiano de trabalho. Veja, eu sou técnico administrativo da universidade, mas quando estudante eu fiz uma pesquisa sobre as cotas na universidade, que eram cotas sociais à época, né? Que foi logo quando nós entramos na universidade. Eu acho que eu fui da primeira geração de cotas da UERN, que nós adotamos a cota para a escola pública lá para 2005, né? Que ela foi implementada em 2004, 2005 foi o segundo ano de implementação efetiva da cota, né? A lei foi aprovada em 2002, mas ela foi operacionalizada lá em 2004, 2005. E aí a gente fez um estudo e essa realidade já vinha aparecendo para a universidade, das necessidades, da realidade da nossa região,
do nosso interior, do nosso estado, das necessidades latentes sociais do estudante que apareciam nos nossos estudos, nas nossas entrevistas, apareceu para nós, enquanto estudantes vivenciando aquilo. Quando eu concursei como técnico administrativo na universidade, eu acho que os meus colegas, minhas colegas que estão aqui, podem também dizer do que vivem, do que sentem, do que chegam à porta da secretaria de uma faculdade. Eu atendia na secretaria da Faculdade de Educação, o curso de Pedagogia aqui no Campo Central, onde eu entrei diretamente para trabalhar lá, e a realidade era exatamente isso, de estudantes que tinham uma série de necessidades que não eram respondidas pela família por conta exatamente da sua origem socioeconômica, e aí chegava à porta da universidade, e a gente, muitas vezes, sem saber como lidar, estabelecendo arranjos para lidar com isso, pois ainda era uma realidade que a universidade precisava de tê-la atendida institucionalmente, né, que eu acredito que até hoje a gente tem avançado, né, mas que acho que Elo, lá em Açu, não deixou de receber demandas pontuais, demandas de estudantes que aparecem, que chegam, que trazem para a faculdade, para a universidade, as suas necessidades, né? E aí, a cota étnico-racial, ela vem ainda mais aprofundar essa complexidade que nós temos da sociedade dentro da universidade. De fato, a universidade precisa ser esse espelho, né? A professora Ivonete, agora, né? Aí, se alguém tiver alguma questão, alguma consideração queira fazer, minha gente, fiquem à vontade. Das realidades que vocês vivenciam, sabe? Eu acho que esse momento é isso mesmo, para a gente estar dialogando o que a gente tem vivido, especialmente quem está diretamente no atendimento a essa realidade, aos alunos, né? E muito em breve nós vamos ter aí a cota no concurso, né? Que vai ser uma nova realidade para nós também, e a gente precisa ir dialogando sobre essas novas realidades, né? Ivonete? Oi, assim, se as pessoas quiserem falar mais um pouco, é muito bom, porque a gente vai refletindo em cima da demanda real que está sendo posta, tá certo? Inclusive, aqui no chat tem um textinho da Camila, Nestor? Camila Costa Souza. Isso, eu vi agora, né? Que ela está falando que o curso... Camila, qual é seu curso? Eu vou... É porque aqui tá fazendo tanto barulho, gente, por isso que eu não tô nem ligando o microfone e o ambiente aqui, a claridade também não tá boa. Mas boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu sou Camila, sou professora do curso de Pedagogia do Departamento de Educação do Campus Avançado de Patu. Parabéns, é Genderson, né? A pronúncia do seu nome, né? Pela sua fala. Eu acho que é muito importante a gente incluir também a fala, né, dos nossos estudantes, porque muitas vezes fica sempre sendo a fala, né, dos docentes, e a gente precisa realmente democratizar esses espaços, né, de discussão e de fala. Então, é muito importante ter aqui você e ouvi-lo, né? E aí, eu estava aqui ouvindo a fala de Genderson, e aí eu lembrei, né, não só lembrei, mas faço parte, inclusive, né, dessa construção que a gente tem feito no Departamento de Educação em relação ao próprio inventário das disciplinas, sabe, Genderson? Para incluir as discussões étnico-raciais, porque também é uma demanda, né, da avaliação externa para renovação de curso. Então, eu não sei nos outros cursos, mas no nosso curso de Pedagogia, isso foi indicado, né, de algumas disciplinas que não tratavam dessas discussões, e aí foi indicado pela própria comissão de avaliação, né, a necessidade de incluir não só as questões étnico-raciais, mas também meio ambiente, enfim, outras temáticas que algumas emendas ainda não tratavam. E aí a gente, como tem no departamento alguns professores que estudam, inclusive o pensamento decolonial, a gente foi incluindo também, né, essas discussões que eu concordo com você, senão a gente acaba sempre, né, discutindo sempre a parte do pensamento eurocêntrico, né? E aí a gente está vendo cada vez mais se ampliar e chegar para a gente, né, essa possibilidade de pensar a partir do pensamento decolonial. E a gente também tem tentado construir isso no departamento, inclusive colocando também nos ementários, né, essa proposta de discussão, para que os estudantes também possam conhecer, né, um outro olhar, outras discussões sobre outros pontos de vista, né? Então, eu acho importante
você fazer esse destaque. Acho que ainda é muito desafiante para muitos, até por não conhecer as discussões também, mas a gente está buscando construir e acredito, né, que a gente precisa sim ampliar esse debate envolvendo aí docentes, discentes, técnicos, né, toda a comunidade da UERN. Então, parabéns pela fala, viu? Ivana, posso falar? Pode. Não, assim, ó, e só para deixar assim bem nítido também que a gente, enfim, a nossa demanda pela inclusão da história e cultura afro-brasileira, mas a demanda não é somente essa. Essa daí é uma das demandas mínimas que a gente tem, que a gente inclua autores negros em vários âmbitos, porque, tipo, os negros e negras não produzem somente sobre racismo, porque às vezes as pessoas ficam muito reduzidas a querer colocar autores negros dentro das emendas, dos PPCs lá, por causa que, debatam sobre racismo. Então, a gente vai adicionar aqui de forma interdisciplinar, multidisciplinar, mas que a gente tem muitos negros que produzem na área da matemática, na área jurídica, na área do serviço social, como eu, a professora Ivonete, e que enfim, a gente produz um leque de conhecimentos que muitas vezes também não são reconhecidos. Mas fico muito feliz por Camila ter colocado isso, que o departamento, né, de pedagogia do campus de Patu está se esforçando para incluir nas emendas. Isso já é um grande avanço, porque não é algo assim que a gente vê, infelizmente, em muitos cursos da UERN ainda, mas esperamos ver aí mais em breve. E só para finalizar, que teve uma coisa que eu esqueci quando falei inicialmente, é que com a entrada dos estudantes negros, né, assim, nessa ampliação, o espaço da universidade vai se modificando também, porque a gente vai entrando na universidade e a gente também vai trazendo nossas práticas. Com certeza, e eu espero que daqui a um tempo, nos espaços da UERN, aí eu coloco mais o meu espaço como o local de fala, enquanto ex-estudante do Campus Central, que a gente, no Campus Central, a gente já tem uma prática de produção de cultura dentro da universidade, né, de fazer eventos culturais, e que com o processo das cotas, a gente já foi começando a ter, antes da pandemia, por exemplo, rodas de rima, rodas de rap, já foi surgindo outras demandas, outras expressões culturais da cultura negra dentro da universidade. A gente tem também, que foi promovido aí junto com o NEAB, o culto aos orixás, que é uma expressão da história, cultura e religiosidade afro-brasileira. Então, nossas várias expressões vão ficar cada vez mais evidentes na universidade. As expressões que nos tiram direitos, que são as expressões do racismo, mas também vai ter as nossas expressões de resistência, que vão ser demonstradas dentro da universidade, que normalmente, né, muito presente através da cultura negra. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Técnicos? Tá sem sono, estou você. Ok? Pois é. Jansen, Klaus. Oi, Klaus. Ivonete, eu acho que você pode conduzir sua fala, né? Tá. Sim. Então, foi legal a professora falar, porque eu montei uma fala aqui que eu já estou reestruturando a partir da seguinte noção. O que nos une nesse nosso diálogo? Nós somos sujeitos diferenciados no mesmo ambiente, né? Acolhendo a pauta de um desses sujeitos.
Que sujeitos são esses coletivos? Depois eu vou falar enquanto sujeitos individuais, pessoas, né? Nós somos um grupo, professores, estudantes e técnicos. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a fala do estudante sobre a pauta étnico-racial, uma fala de construção coletiva. Nós ouvimos a professora uma fala de construção coletiva num ambiente localizado, que é um campus, sobre a pauta étnico-racial. Mas há um segmento que a gente precisa ouvir mais e ouvir. Na verdade, não é nem ouvir mais, que a gente não ouviu, né? No sentido de fala, presença mais marcante, que é o segmento dos técnicos administrativos. Do ponto de vista de sujeitos coletivos que nos representam, o Diretório Central dos Estudantes é a entidade que tem mais avançado na demanda e nas discussões e na pauta étnico-racial na UERN. Do ponto de vista de docentes e técnicos, os nossos sindicatos têm uma discussão ainda muito distante e muito incipiente. E aí o fato dessa discussão distante, incipiente, me parece que nos leva a termos níveis diferentes de abordagem e de assimilação da temática. Por que eu quero dizer isso? Porque isso não é problema. O problema é do tempo. O problema é como nós, aí sujeitos individuais, nos colocamos frente a essas temáticas e, ao estarmos inseridos nesses grupos de técnicos, de professores, de estudantes, nos comportamos como servidores públicos que assimilam essa temática. Porque, no caso, nós, técnicos e professores, nós somos servidores públicos. Isso tem um sentido magnífico. A gente pode até dizer assim, eu fiz o concurso, eu tenho um emprego na UERN. Mas esse emprego na UERN, ele tem uma dimensão extremamente humana, extremamente ética, extremamente transformadora da nossa compreensão de mundo, se a gente entender que nós estamos na condição de servidores públicos, ou seja, nós estamos trabalhando para um coletivo além daquele ambiente que eu estou. Aí a gente diz assim, mas para todo o povo do Rio Grande do Norte, sim, porque nós somos pagos por essas pessoas para atendê-los nas suas demandas, no seu acolhimento, no nosso serviço, nas nossas ações. Eu queria dizer que a pauta chega para nós individualmente, a partir das nossas formações, nos chega coletivamente, a partir dos grupos que pertencemos na universidade, mas nos chega obrigatoriamente como um grupo que está unificado como servidores públicos da universidade para atender a demanda e contribuir com a construção de um ciclo, que é o ciclo de formação de futuros outros sujeitos públicos também, que podem ou não estar inseridos no público, mas outros futuros sujeitos para a vida e a demanda na sociedade, que devem estar acolhidos e embebidos da compreensão dessa pauta étnico-racial. Aí, assim, mas essa pauta étnico-racial é tão importante assim? É importante. Sabe por que é importante? Porque ela diz respeito à vida de pessoas, como eu, como você, pessoas que têm pele clara e pessoas que têm pele escura, pessoas que pertencem ao grupo humano negro, pessoas que pertencem ao grupo humano branco, pessoas que pertencem ao grupo humano ameríndio, indígena, pessoas que pertencem ao grupo humano cigano, mas há pessoas. Então, tem muito a ver. E a questão étnico-racial no Brasil, particularmente, é uma discussão em que está focada em dois grandes grupos humanos. Os grupos humanos branco e o grupo do humano negro. Maquiado, misturado com o quê? Misturado com a noção de miscigenação, que faz a convivência e a relação entre esses grupos humanos ser tênue de aceitação e tensa de aceitação, que seja um eterno conflito. Um eterno conflito que vai estar marcado por uma coisa que chama racismo à brasileira, ou o mito
né, da democracia racial. Ou seja, de que não há negação de um outro sujeito humano pela sua condição de pertencimento a uma raça ou uma etnia, o que não é verdade, né? E é essa discussão e essa tensão conflituosa que é maquiada que faz a gente concentrar tudo debaixo do guarda-chuva chamado conceito relações étnico-raciais. Então, assim, o que é exatamente relações étnico-raciais? São aquelas relações conflitivas entre grupos humanos, no Brasil particularizado pela os brancos e negros em especial, porque os índios foram quase todos dizimados, então esses dois grandes grupos que conflituam diariamente por direitos, e, no caso, o grupo humano conflitua diariamente pela sua condição de existir enquanto pessoas com aquele fenótipo, com aquela cor, com aquela boca, com aquele nariz, com aquele cabelo, né? E não ser negado por não estar no seu espelho cotidiano ou no espelho do outro, com os traços, com os perfis do povo branco ou do povo europeu. Também colonizador, também construtor dessa nação. O que eu quero dizer com isso é afirmar a noção do conceito das relações étnico-raciais, para a gente pegar a questão do nosso tema de formação, que eu sugiro até a Nestor que a gente retome com quem se interessar. Se tiver 4, 5 pessoas depois que querem fazer um grupo para discutir isso, vamos formar um grupo com essas 4, 5 pessoas. Por quê? Porque a gente vai estar jogando aquelas sementes para novos multiplicadores, para se compreenderem no patamar de sujeitos, de servidores públicos e de formadores das gerações do futuro. Então, discutir a questão das relações étnico-raciais, e é isso, e enfrentar essa discussão do ponto de vista da educação, aí a gente precisaria significar também o que seria a educação. Aí a educação aqui, ela estaria vista de duas formas. Uma forma eu já comecei a falar, que foi a forma do ponto de vista das relações entre as pessoas, ou da convivência, da vivência, da relação entre as pessoas, que é fora do campo da relação formal. E a outra, o campo da relação formal, que é a educação como processo institucionalizado, formativo, de capacitação de pessoas para o mundo do trabalho, ou para a vida na sociedade. Então, você pensar educação para as relações étnico-raciais é você pensar a educação enquanto processo formativo, formal, institucionalizado, e a educação enquanto postura, condição, posicionar-se na vida, na formação de outras pessoas, pela ética, pelo compromisso, pela ideia, né, para conviver com essas relações tênues entre grupos humanos no nosso país, que são os negros e o branco. E seria uma educação para quê? Para o combate ao preconceito, para o combate ao racismo, para o combate à discriminação. Resumindo, para nós, servidores públicos, que estamos numa universidade que tem cotas étnico-raciais, para o acolhimento da diversidade, da diferença, daqueles que vão, pelo seu fenótipo, acessar a universidade na garantia de que estarão fazendo parte de um dos grupos organizados da universidade, que são os estudantes, cujas demandas, cuja escuta deve ser realizada por nós, os servidores públicos, professores ou técnicos. E aí eu vou falar especialmente para os técnicos, né? Os professores, a gente está cansado, está batendo a tecla, a professora já colocou aí algumas demandas que eu vou mostrar aqui no slide, e hoje a grande questão da gente é incluir a temática nos projetos políticos pedagógicos, nos cursos, para a gente formar outras pessoas. É contribuir para que as pessoas afirmem a sua identidade como negro e ampliar a formação de novos sujeitos para uma sociedade, para uma universidade que aprimore, que aprofunde e que construa os ambientes de igualdade na diversidade.
ou seja, nós somos iguais enquanto sujeitos humanos e partícipes dos ambientes de construção dessa sociedade e somos diversos, né? E a nossa diversidade não nos faz ser inferior a nada e a ninguém. Se você que alguém quiser interromper, se até aqui tá legal essa reflexão, pode dizer aí, né? Se está bem compreendido. Em síntese, nós estamos nos defrontando com a compreensão de que, enquanto sujeitos, devemos ter relações e posturas, educação, não é educação só na cordialidade, educação é no sentido da compreensão do lugar em que estamos, nos processos formativos pessoais e coletivos, e a educação formal para a igualdade na diversidade. E aí, a universidade, eu vou puxando aqui um recorte, né? Nesse sentido, a educação, o tema educação para as relações étnico-raciais na universidade, na UERN, ele mexe com muita coisa. Ele mexe com você, pessoa, sujeito, você que está aqui, Camila, André, Heloíse, Klaus, André, Elizabeth, mexe com você, com sua cabeça, com o seu olhar sobre si mesmo, seu olhar sobre o outro e o seu olhar sobre o ambiente que você está trabalhando. O ambiente que você está trabalhando já definiu um campo. Qual é o campo? É o garantir direitos e o reconhecimento do acesso àquelas pessoas que são negadas na estrutura social, como negros, a acessar a universidade para, ao acessar a educação formal de nível superior, se constituírem capazes de conduzir, que eu sempre repito isso, nós estamos entrando na universidade, não é para ter um diploma de curso superior, não, é para nos constituirmos uma elite nesse país, uma elite negra, capaz de produzir, capaz de escrever, capaz de formar pessoas do ponto de vista coletivo e nos reconstruirmos do ponto de vista individual. Vou fazer um parêntese aqui, bem bacana. Nestor, bem bacana, eu mesmo estou dizendo que é bacana, mas é porque a história da criatura é bacana, sabe? Nestor, por exemplo, né? Nestor é um técnico, e eu não estou babando ele, não, foi meu aluno, levou muito cacete meu, né? É meu aluno, né? Genderson também foi meu aluno, né? Eu fui da banca de Genderson. Nestor, por exemplo, a compreensão dele sobre a questão étnico-racial. Em 2003, eu não vou dizer a idade dele, não, mas eu era professora, sabe, lá atrás, ele fez um trabalho que se chamava Risos que Machucam. Foi um levantamento, foi um trabalho que foi, inclusive, apresentado agora é Semana de Ciência e Tecnologia, mas lá, mais para trás, era o ENCOP, Encontro de Pesquisa e Extensão da UERN. Ou seja, um parêntese aqui, a UERN sempre buscou, com todas as suas fragilidades, estar além de seu tempo. Você imagine que em 2003 a gente já tinha encontro de pesquisa e extensão, e eram grandiosos, viu? E em 2003, vou reforçar isso, Nestor apresentou esse trabalho, um texto muito legal. Sabe o que ele chamava a atenção? Era como na internet, que nem tinha essas redes sociais que hoje tem, né? Nem tinha, era muito mais simples, apareciam expressões que negavam às pessoas, o direito das pessoas serem gente, pelo simples fato de serem diferentes, ter um fenótipo diferente do fenótipo ideal, que era o fenótipo do branco. Aquelas piadinhas que muitos rios, que todos rios, e que hoje, politicamente incorreto, em 2003, ele identificou isso. Hoje, 2021, hoje a gente já não ri com as piadas que falam de negros, com brincadeiras que destroçam os negros, porque a gente sabe que vai estar destroçando uma pessoa, que vai estar agredindo, não uma agressão qualquer, mas você está destruindo aquilo que ela não pode mudar em si. Não há é uma negação profunda daquele ser.
porque ele não pode mudar a cor da sua pele, ele não pode mudar a sua boca, ele não pode mudar o seu nariz, ele não pode mudar o jeito maneiro de andar e nem pode mudar também, às vezes, o peso do seu corpo. Lembra aqui a piada mais horrível que eu ouvi nos últimos tempos, que foi o do presidente da República, dizer, falando de um quilombo, que a menor pessoa lá pesava tantas arrobas, né? Por quê? Porque a noção do peso e a cor, elas estavam vinculadas a um animal não humano. Então, assim, isso eram piadas que pessoas riam. Hoje a gente escuta e fica indignado. Então, um parêntese para colocar essa questão é que, no tempo presente, institucionalmente, a universidade, ao assimilar a dimensão das cotas, e, em especial, as cotas étnico-raciais, mais recentemente, em 2009, ela nos trouxe a dimensão da mudança humana institucional e a mudança humana nossa. Não nos é permitido olhar para o estudante negro que se autodeclara negro e o estudante negro que entrou por cota, não nos é permitido olhar para ele sem olhar como um sujeito igual a mim na sua diversidade. E não é permitido olhar para ele e proferir ou dizer palavras, ou fazer gestos, ou demonstrar reações que o negue como humano, o negue como pessoa de direito, o negue como gente. Então, essa dimensão, essa questão institucional, ela traz para a gente uma profunda mudança e uma reeducação, uma reprogramação. Agora está na moda essa coisa, redemocratização da forma de pensar, né? Da reprogramação, uma reprogramação na nossa forma de encarar o outro. Então, falar da educação das relações étnico-raciais para a gente é essa transformação grande. Por quê? Porque se lá em 2003 a gente tinha um quadro como esse, eu lembro aqui de uma outra pessoa, Nestor, para você ver como essa pauta tem sujeitos que a gente às vezes nem parece que aparecem, né? Nem pensa que eles aparecem, mas eles aparecem quando estão pautando o tema, quando estão chamando a atenção para essa temática. Foi isso que eu quis colocar com o exemplo de Nestor, mas eu vou falar de uma outra pessoa, que ela não está aqui, eu nem sei se ela está na universidade ainda, Leninha. Lembra de Leninha, da que estava na biblioteca, estava na Proeg, branquinha, muito branquinha, foi da mesma turma de Nestor. E Leninha escreveu um material também para Sincope chamado das bonecas e cores, a oferta de bonecas negras no mercado de Mossoró, no comércio de Mossoró, em 2003. E Leninha pautou essa temática, e hoje, com certeza, isso foi uma marca na vida dela, e foi, porque ela começou a produzir bonecas, ela produzia só bonecas brancas, que ela é uma artesã fantástica, começou a produzir bonecas negras. Até hoje eu tenho uma boneca que ela me presenteou. Ivonete, você sabe que hoje eu lembrei dela, na situação, a gente está na campanha Meu Melhor Natal, né? E aí, lá na Progep, a gente coordena essa junção de brinquedos e tal. E hoje, eu estava na nossa sala e chegou a servidora que estava lá na sala de seleção dos brinquedos. Ela chegou com a boneca negra, aí olhou para mim e disse, Nestor, o que é que eu faço com essa boneca? Vão distribuir. Aí ela disse, mas por quê? Ela disse, não, porque outro dia, na outra campanha, a gente distribuiu, entregou uma boneca assim, negra também, e a gente foi questionada pela mãe. Eu disse, não, mas a gente vai distribuir normalmente, porque é uma boneca, e expressa as cores das pessoas, expressa as identidades das pessoas. Então, como o Genderson falou no começo, muitos de nós não temos sequer, vamos dizer assim, não tem sequer a segurança de se afirmar enquanto tal. É tão incutido socialmente essa ideia de negarmos as nossas identidades por não estarmos aí nesse, vamos dizer, padrão, né, socialmente definido, né, da branquitude dessa identidade racial que nos reposta, que aí as pessoas até se negam, né? E hoje eu me lembrei dela, Ivonete. Você falou da boneca, eu vivi essa cena hoje de manhã e me lembrei dela também.
Veja, Elizabeth está dizendo aqui, Heleninha trabalha conosco aqui na Fax, maravilhosa, grande artesão. Pois, Elizabeth, você está obrigada a dar um abraço bem grande nela, viu? Diga que eu mandei um abraço e dizer que ela também pautou a questão étnico-racial. O que é que eu quero dizer com isso? Que a mudança, o acessar o tema, compreender o tema e ver no outro a dor do outro é o que deve nos mover enquanto pessoas, enquanto servidores, para uma postura diferenciada na relação com os novos sujeitos na universidade, esses sujeitos que estão entrando, que são os alunos cotistas. E com nós mesmos, que estamos lá dentro, na dimensão da compreensão de quem eu sou e do que eu quero ser e do que eu quero dizer que eu sou, da minha identidade. Aí, voltando aqui ao que o Nestor está colocando, a pesquisa da Leninha, ela também expressava isso. E ela foi muito linda, elas levaram uma boneca negra e elas fizeram toda uma encenação. E a questão das pessoas era que as crianças iam se assustar, que as crianças não queriam uma boneca daquela cor. E veja, por mais que a gente avançou no pautar a questão étnico-racial, a gente ainda tem um quadro de medo de afrontar e de não se querer receber uma boneca negra. Por quê? Porque o negro é tido como negativo, invisibilizado, feio. Isso é extremamente dolorido. Você negar o outro, essa é a carga de preconceito que a gente tem, ou ver, ou imaginar e afirmar que o outro é feio, que ele não tem nada, inteligência ou capacidade nenhuma, você ter medo dele, da pessoa, isso é uma destruição do outro. E nós somos chamados a mudar essa postura. E nós, os técnicos e os professores, mudando essa postura, compreendendo que aquele que eu estou vendo fora do padrão que foi estabelecido socialmente e fora da afirmação do não racismo no nosso Brasil, está sendo vítima do racismo, sim. Porque ele está sendo negado pela sua condição de ser o que é. E ele não pode mudar. Imagine a dor que dá na pessoa ao ser negada por ter aqueles traços. Ele não pode arrancar a pele, o tecido que veste o seu corpo. Ele não pode arrancar os seus lábios. Ele não pode se transformar. E só lhe dá dor, e só lhe dá medo. Ao olhar um aluno que entrar negro na sua sala, com as salas hoje tudo fechadas, com ar-condicionado, e você se assustar e esconder sua bolsa debaixo da carteira, você também está expressando a negação do outro, porque está introjetado em você a noção de negação daquele que não está próximo de traços finos, brancoides, como algo negativo e mal. Então, vai ser um desafio muito grande nós enfrentarmos essa diversidade e esse enegrecer da UERN. Enegrecer no sentido de ter um número maior de pessoas se autodeclarando negra, entrando, se reconhecendo como negra. Por quê? Porque a gente tem um outro desafio. O outro desafio, que é o desafio da identidade nossa, é o que nós queremos ser e queremos dizer que somos. Rompemos o racismo, rompemos a concepção de negação do negro, quando nós mesmos, eu gosto muito de dizer isso também, fazemos a prova do espelho, nos olhamos nossos traços físicos e nos perguntamos, predomina o que em mim? E nos perguntamos também, quais minhas vinculações que eu quero respeitar, históricas, de proveniência? E aí eu afirmo o que eu quero ser. Eu me autodeclaro se sou negro, mesmo com a pele mais clara, ou se não sou negro. E não ser negro não é dizer que é pardo, viu? Não é dizer que é pardo. Não ser negro é dizer que é branco. Porque, legalmente, no Brasil, se chegou a um consenso institucional pela lei, pelo Estatuto da Igualdade Racial, que formalmente, mesmo que você se declare pardo, você é negro, porque o conceito de negro é o preto, o da pele, da cor de pele retinta preta, aquelas digressões de cor
da pele mais clara, variando do preto, aproximando do branco, que são os pardos, são negros. Que hoje o pessoal diz assim, pretos, o povo preto, o povo negro, é a mesma coisa. Oficialmente, do ponto de vista da lei, é o povo negro, esse é o conceito. O movimento negro está colocando essa afirmação de povo preto para afirmar, dentro desse campo, a questão da negritude mesmo, do preto, né? Mas acaba, a gente não vamos entrar nesse discurso, nesses conceitos, nessa coisa, porque acaba numa discussão que, a meu ver, né, ela é inócua, porque, para mim, o mais importante é que a gente se reconheça e quebre toda a possibilidade de negação do outro como negativo. E até pessoas muito claras podem se afirmar negras, desde que ela diga assim, eu sou negra porque eu quero valorizar e reconhecer uma ancestralidade proveniente de África, mas eu não tenho a pele escura. Eu não posso medir quanto de sangue eu tenho aqui, preto, indígena, negro, mas eu posso medir o meu fenótipo, mas eu não posso medir a minha identidade com a ancestralidade. E eu posso ser o que eu quero ser, porque o Estatuto da Igualdade Racial me permite. Mas eu não posso ser, eu, Clarinha, que me autodeclaro por identidade, por reconhecimento a pertencimento de uma ancestralidade e de proveniência de África, eu não posso querer acessar, por exemplo, as políticas públicas para cota. Por quê? Cota de concurso, por que eu estou falando muito em cota também? Porque nós temos as cotas étnico-raciais para a universidade. E nós temos agora a lei de cota para os concursos públicos no Rio Grande do Norte. Para todos os poderes do concurso público, nós vamos ter 20% das vagas reservadas para pessoas negras. A lei da deputada, o projeto de lei apresentado pela deputada Isolda, sancionada pela governadora Fátima Bezerra, no dia 20 de novembro, no fórum, no terceiro encontro do Fórum das Comunidades Tradicionais de Terreiros de Matriz Afro-Ameríndia de Mossoró. Então, vamos ter isso. E que vai mudar, daqui a pouco, o perfil, inclusive, da nossa universidade, que já anuncia um concurso público. Acessar o concurso público pelas cotas significa que eu tenho que ter um fenótipo mais próximo do preto possível, ou seja, aquele fenótipo que me faça ser negado pela condição do que eu sou, ou seja, que eu seja negado e que seja tratado, diferenciado negativamente, com racismo, com exclusão, com negatividade. Então, esse vai ser um elemento novo. O que é importante dessa conversa toda para já ir levando algumas questões para vocês falarem, perguntarem ou questionarem? É que, nesse momento, na UERN, quando a gente voltar às atividades presenciais, nós vamos nos deparar com o primeiro grande momento, que é a acolhida desses estudantes que entraram fisicamente, né, claro, que entraram como estudantes cotistas e que vêm, muitos deles, autodeclarados, afirmados negros, com seus cabelos afro, né, com seus cabelos enormes, com as suas roupas diferenciadas, com seus guias das suas religiões de matriz africana, com a sua fala, com o seu jeito tímido também de chegar num ambiente em que foi socialmente negado a eles. Então, se Nestor e Sileninha foram protagonistas naquele tempo, pensando sobre a questão étnico-racial, você que está aqui nessa sala será protagonista desse tempo na acolhida dessas pessoas. O que você fizer, como você se comportar, vai trazer profundas mudanças na sua vida e na vida do outro. E vai trazer, principalmente, as bases da experiência para aqueles sujeitos que virão depois de nós, concursados, né, trabalhar na nossa universidade para tratar dessa temática. Então, na mão de vocês, está um peso, viu? Está um peso muito grande.
Eu estou até pensando em fazer concurso para a técnica da UERN. Não sei se eles vão ter limite geracional. Se não tiver, eu acho que eu vou fazer, né? Então, assim... Na verdade, o geracional é critério de desempate, Ivonete. Vai lá para frente, viu? Na lista de desempate, sim. Só para viver, eu queria ter a oportunidade de viver essa experiência. Porque eu tive a oportunidade de viver a experiência que chegou até aqui. E estou tendo a oportunidade de falar e querer convencer o povo de que isso valeu a pena. Certo? Então, é essa coisa, e eu me emociono muito isso. Eu não fiz 60 anos e já me acho vitoriosa em quase todas as coisas que eu fiz na vida. Estou ficando bem mole agora, eu estou ficando assim meio com as fraquezas nos olhos de vez em quando. Porque é no hoje que a gente constrói o futuro. Então, na mão de vocês, não está pouca coisa não, viu? Está a mudança de uma geração, gente. Não é fácil o que vocês vão fazer. E aí, o que é que exigem de nós? Mais do que conviver, aceitar, aturar ou aguentar aquele estudante negro, ou aquele professor que resolveu se autodeclarar negro, ou aquele colega que, depois dessa conversa, resolveu assumir a sua ancestralidade e se autodeclarou negro, é respeitar, partilhar, reconhecer, acolher. Essa é a grande questão. A UERN, ela acolheu formalmente, mas nós, os sujeitos que fazemos a UERN, fazemos essa instituição existir, devemos acolher realmente. Porque quem recebe, quem fala, quem acolhe, somos nós, que estamos lá na secretaria, né? Que estamos fazendo a matrícula, que estamos orientando o aluno, que estamos na cozinha fazendo cafezinho, né? Que estamos dando aula, que estamos dirigindo a unidade, porque é uma tarefa que é individual e é coletiva. A consciência do respeito ao outro, ela é individual e é coletiva. E a minha postura faz com que a postura dos demais também mude profundamente. Então, se a gente fosse perguntar como é que eu devo fazer como é que eu devo me comportar, então? Valha, meu Deus, fevereiro está aí. Eu ainda tenho racismo? Tem, nós somos racistas. Até nós que defendemos, às vezes, a luta antirracista, expressamos de vez em quando o nosso racismo, conosco mesmo e com os outros que nos são diferentes. Né? Essa semana eu fiz uma brincadeira com a pessoa e ela não percebeu que eu estava sendo racista. E aí eu disse assim, você percebeu o que eu quis lhe dizer? Não, eu disse, eu fui racista com você. Então, eu fui para você se perceber, para você não fazer com o outro, porque eu chamei ele de branquelo, de branquelo amarelo. Esse branquelo amarelo sabe do quê? E a pessoa não sorriu. Aí eu disse assim, olha, presta atenção no que eu fiz com você. Eu lhe agredi, eu fui racista com você. E aí o véu veio todo o sentimento e a pessoa ficou muito emocionada com isso. E aí me disse, e às vezes eu faço isso sem perceber. Eu vou fazer isso com um aluno ou com outro servidor? Não vou. Mas se eu olhar para ele e, por exemplo, eu desviar o olhar, porque eu não consigo segurar um olhar numa pessoa que é diferente de mim, eu não consigo não ter medo, não expressar que eu estou angustiada porque aquela pessoa me assusta. E olha que os corredores da universidade são longos. Você vir no corredor, vir 2 estudantes negros e você se assustar com eles, isso está introjetado nas pessoas, porque o lugar do negro é fora da universidade. E a ideia do negro é que é mau e sempre vai ser bandido, e é sempre pobre, e é sempre alguém que vai nos fazer mal. Essa é a ideia. E isso está introjetado nas pessoas. Na hora que eu acolho, na hora que eu reconheço, na hora que eu respeito, na hora que eu partilho, eu estou contribuindo para afirmar o lugar daquela pessoa e o meu lugar também, o nosso lugar como humano. Elizabeth colocou aqui no Heloísa, colocou, fraqueza nos olhos é igual a amor. Amor é a palavra-chave.
para a gente se firmar enquanto acolhimento, enquanto reconhecimento do outro como igual. Qualquer que seja a religião que a gente abraça, mas o amor é o centro. Se a gente não quiser ir muito longe, é só a gente se lembrar daquela frase atribuída a Jesus, né? De amar o próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o próximo sou eu dele também. Eu sou o outro dele. Eu gosto muito de usar essa expressão, respeitar o outro espelhado nos meus olhos. Por quê? Porque aquele que eu estou vendo, ele está me vendo também. E se nós nos vemos enquanto iguais na nossa diversidade, nós nos vemos nessa dimensão do amor, do respeito, do acolhimento, nós mudamos profundamente as relações. E nós mudamos profundamente a nossa forma de nos portar no mundo. Oi, Nestor. E veja como isso é forte, né? Essa expressão de Heloísa, quando você falou da fraqueza nos olhos, e faz essa reflexão do amor, né? E esse exercício que a gente faz hoje à tarde, de parar para pensar, e que a gente tem feito durante essa formação, e especialmente nesse encontro de hoje, de parar para pensar sobre as diversidades, sobre o acolher, é você pegar uma institucionalidade que não é feita apenas da dureza de processos, de normas e de atos institucionais, mas de pessoas, acima de tudo, e revestir esta institucionalidade, que são os gestos das pessoas, que a institucionalidade se materializa quando eu recebo um aposentado, quando eu recebo um professor, quando eu recebo um estudante na minha sala. E ali eu vou construir a institucionalidade. E vestir isso de acolhimento é passar por essa dimensão, de fato, do amor. É passar, de fato, do se colocar no lugar do outro, né? E, independente das suas características, do seu estereótipo, né? Mas, de fato, revestir essa institucionalidade de amor. Veja como isso é sutil, mas, ao mesmo tempo, é desafiador para nós que estamos enquanto Estado, que estamos enquanto instituição, por trás dos balcões, à frente na sala de aula. Isso é muito desafiador para nós, que ao mesmo tempo somos nós, pessoas, mas estamos ali enquanto instituição, né? E esse é o que dá materialidade ao conceito do humano e dos direitos humanos, né? E da universidade socialmente referenciada, inclusive includente e afro-referenciada. Os conceitos só têm sentido se nós nos embebermos dele e os praticá-los nessa dimensão. E a fonte em que se bebe é essa fonte chamada do amor, né? Que vai aparecer em todas as religiões, que vai aparecer em todas as manifestações de humanidade, né? E essa diversidade. As meninas estão colocando aqui a Elizabeth, né, que está colocando que lá na FACS recebem os alunos. Chega, eu rolei aqui, adoro receber aqui os novos que chegam timidamente, e muitos que vêm do interior. Aí aqui eu quero dizer, aqui os alunos de graduação, internato, professores, médicos e os residentes. É uma diversidade. E esses alunos que vão entrar cotistas, particularizando os cotistas negros, muitos são do interior. Isso é muito marcante. Nós somos interior do Rio Grande do Norte, mas vem do interior, onde as relações de negação são mais marcantes, mais pesadas, e eles trazem uma carga. A timidez que vem é a carga de sofrimento acumulado pelo lugar de onde vem e pelas condições que vivenciam. Nós estivemos numa banca de heteroidentificação, eu e Nestor particularmente, eu não lembro se Genderson estava, que a gente esperou até mais de 10 horas, né, do horário, e aí quando já estava sem possibilidade nenhuma de vir mais alguém, nós encerramos a banca, liberamos o pessoal que estava filmando. E chega um aluno, e nós não podemos fazer nada por ele, porque já tinha passado muito, e esse aluno era do interior, de uma comunidade rural. O desafio dele para chegar à universidade e não chegar a tempo. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, né? Porque já estava completamente, não é porque estava fora do horário, é porque não tinha mais quem gravasse. E aí era uma das condições formais, era a condição de gravação. Aí, assim,
como a gente deve gerar na universidade as possibilidades de acolher essas pessoas que vêm com grandes e grandes dificuldades de acesso. Vem a carga de dificuldades de acesso materiais, que Genderson já colocou muito, mas vem também de acesso de conhecimento pelo lugar que estão e vem pelas fragilidades de formações individuais da dor de ser negado, seja pela pobreza, seja pela cor, seja pela postura, seja pela definição de vida que ele tem. Então, nós somos as portas, os braços, o coração da universidade para essas pessoas, para possibilitar, aí eu volto àquele conceito da elite negra, a essas pessoas que vêm com toda essa dimensão acessarem a universidade. Aí eu vou falar de uma coisa chamada do ciclo virtuoso dos estudantes cotistas. E isso tem um sentido muito grande. Por quê? Porque essas pessoas, nós servidores, nós vamos ser partícipes do ciclo virtuoso dessas pessoas. E nós devemos ser partícipes na construção de relações melhores futuras. O mundo melhor não virá daqui a 100 anos, não. Ele vem agora, quando a gente vai mudando, vai fazendo as transformações necessárias em nós e no coletivo, né? Então, assim, isso é extremamente marcante. Mas antes de chegar a isso, depois eu vou pedir a Nestor para... Eu vou finalizar, Nestor, não vou mostrar os slides, que a ideia era a gente trabalhar com os slides, né? Mas os slides que a gente preparou, que são síntese de outros slides, de outras palestras, mas eu puxei aquilo que era mais marcante, que eu achava que a gente ia discutir aqui, mas já passei por todos, são as fotos que a gente quer mostrar. Mas antes de eu voltar à pergunta que é assim, o que a gente pode fazer, então? Como é que eu devo agir com essa realidade do aluno pobre, do aluno negro, do aluno diferente, do aluno vindo do interior, do professor pobre, do professor negro, do professor vindo do interior com níveis diferentes de pobreza, do técnico pobre, do técnico negro, do técnico vindo do interior, com técnicos e professores com um diferencial, acessar a um lugar que lhe permitem melhores condições objetivas de vida, né? Mas não lhe garante o reconhecimento subjetivo, objetivo de ser igual. E aí eu vou usar um exemplo. Por quê? O fato de você, a questão étnico-racial, a questão da negação do outro, pela sua condição fenotípica, sua condição de pertencimento a um grupo humano, ele está para além dos acessos que nós temos econômicos e sociais. Ele está introjetado, o racismo que está dentro de nós, que nega aquele outro como humano. Por isso que faz com que, por exemplo, eu vou pegar o exemplo, os jogadores de futebol que nadam em dinheiro sejam vítimas de racismo, sejam chamados de macacos, recebam bananas, apesar de serem ricos. Mas eles não são gente, para a grande parte da pessoa. E esse racismo coletivo que se expressa no futebol, ele só desmascara o mito da democracia racial. Porque na hora que nós temos raiva, ou na hora que nós não concordamos com a postura do outro, ou com a condição que o outro está, a primeira reação que vem é negá-lo pela condição do que ele é. E a condição do que ele é a coleção do corpo que ele habita, da pele que ele tem, dos traços que ele tem. Aí isso é muito pesado. Faz com que nós também, professores universitários, técnicos, que temos a pele mais escurinha, mas temos um bom emprego, ao chegarmos num ambiente que tenha muito branco, a gente também seja olhado atravessado. A gente também seja negado. Se eu fosse contar diversas histórias, porque para completar, eu sou negra, mulher, baixinha, super atrevida, completamente fora de um padrão de social, né, que as pessoas traçam. E olhe, há 35 anos atrás, acessei a universidade sem as cotas por um concurso público, né? Não foi fácil. Para essas pessoas que estão acessando pela cota, também não é fácil. Muitas vão ficar no caminho. E somos nós que vamos acolhê-los, que vamos estar impulsionando para que eles não fiquem no caminho. As cotas são
fundamentais para ampliar o número de pessoas como nós a ocupar os lugares que nós ocupamos. Entendeu? Então, assim, o que fazer? A primeira coisa é você se perguntar o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, como eu vou atender essas pessoas, essa demanda, ou como é que eu vou me portar? Da mesma forma que eu gostaria que se portassem comigo. Porque o outro que está espelhado nos meus olhos é igual a mim, e eu estou espelhada nos olhos dele. Ele também quer se reconhecer igual a mim. Então, assim, essa é uma coisa fundamental, adicionada à dimensão do acolhimento e do amor. Se eu quero acolher, então eu trato com respeito, trato com igualdade, trato sem medo, sem maternação e sem negação, e com paciência. Serve para todos os estudantes, serve para todos os outros servidores, mas serve especialmente para aqueles estudantes negros, porque nós estamos falando daquele grupo que está entrando, acessando cotas, não é um grupo fragilizado coletivamente e individualmente pelas suas condições físicas, mas é extremamente capaz, é extremamente importante para garantir que esse país, que esse Estado, que essa nação, que esse município e os municípios dos quais eles têm proveniência mudem as suas configurações de vida, né? De acesso e de possibilidade. Então, a grande questão é como eu quero ser tratado. Então, sempre se pergunte e sempre faça, a partir dessas outras reflexões que a gente fez, sempre tem uma postura de que aquele outro é você mesmo. E se algum de vocês já viveu alguma situação de negação da sua condição de ser, seja como mulher, seja como homem, seja como homoafetivo, seja como negro, você vai saber a dor que não deve causar no outro. E aí, Nestor, eu queria só porque a universidade, qual dia mesmo começa as aulas, hein? Eu não sei mais nos calendários, não, eu sei que é em fevereiro. E vou estar lá na Dia 2 de universidade. fevereiro, minha filha. Eu já estou vendendo a Dia de ideia, Iemanjá. já vendi uma ideia. Dia de Iemanjá vai ser forte. Eu já vendi uma ideia para o DCE, já vendi uma ideia para a gestão, de que a gente deve fazer um grande abraço na universidade, acolhendo a todos quando começar o semestre, em especial o abraço negro. E eu acho que a gente devia estar lá no portão. Eu sei que eu vou lá. Ao som do tambor, eu acho. Ainda eu vou me sentar lá para olhar o pessoal chegar e me encantar com o que a gente vai ver. Porque, olha, vai ter aluno pai de santo, que eu já conheci, aluno filho de santo, aluno que não tem santo nenhum, mas é hip hop, aluno que tem cabelo black. Olha, tem tanta coisa bacana que vai ser muito bacana. E aí eu queria que você botasse o slide para eu chamar a atenção de que nós todos somos partícipes da questão do ciclo virtuoso dos estudantes negros da UERN. Que esse ciclo virtuoso, eu vou colocar rapidinho, antes eu botei no slide aí, né? Esse ciclo virtuoso foi a colega Inaê que disse na banca do Genderson, na banca de monografia do Genderson, né? Que é acessar, o estudante negro deve acessar, ocupar, permanecer, se reconhecer e garantir o lugar de fala como sujeito que teve o espaço historicamente negado. E nós, os servidores públicos da UERN, professores, estudantes, técnicos, nós somos partícipes dessa condição desse ciclo, de materializar esse ciclo. E esse ciclo se repetir com novos e novos alunos e se repetir na vida, né? Ocupando o povo negro, ocupando um lugar diferenciado. Pode passar esse slide, é só para mostrar a diversidade do Brasil. Pode passar. Pode passar, que eu já falei do racismo, do mito. Esses desenhozinhos, pode passar, esses desenhozinhos era para explicar o que é ser negro no Brasil, como é que se configura o racismo no Brasil. Se alguém depois quiser ver um pouquinho, que a hora já está bem avançada, eu posso retomar ele. Pode passar. Pode passar, Nestor. Eu não tenho acesso a passar, como é que passa? Pode passar.
Eu estou. Está conseguindo? Pode passar. Pronto, aqui. Esses slides anteriores, eu falava da questão do racismo e falava da lei estadual e das duas normas com as comissões de heteroidentificação. Parêntese aqui. Quem quiser dar uma grande contribuição para a questão da pauta étnico-racial, participe, ponha seu nome à disposição das comissões de heteroidentificação. Nós vamos precisar de gente formada nessa temática. Não quer dizer que tem que saber muito conceito, não. Tem que ter a sensibilidade, o acolhimento e o reconhecimento do outro como igual na sua diversidade. Ou seja, o amor pautando a nossa condução. Entre na comissão de heteroidentificação, porque ela garante que realmente quem acessa a universidade sejam aqueles estudantes negros e indígenas, que, no caso, os negros, que a gente está tratando, que passa pela comissão de heteroidentificação. Os indígenas só é um documento, né, que eles apresentam de ter lideranças, então não passa pela banca. A banca é formada por 5 pessoas que aferem a declaração do aluno como negro. Se a banca não reconhecer, os 5 membros da banca não reconhecer o aluno como negro, unanimemente, então ele não acessa a cota. Se a banca reconhecer unanimemente, ele acessa a cota. Se a banca tiver diferença de voto, vale aquilo que o aluno declarou no seu documento de acesso. Então, assim, uma ação concreta entre nas bancas de heteroidentificação, porque nós vamos ver uma universidade cada vez mais diversa, como essa daqui, e os negros entrando, né, cada vez mais nas universidades públicas. A nossa, a gente ainda não tem os dados estatísticos, não, mas já tem os dados aí para ser estudados, né? Pode passar. Porque a nossa universidade, eu quero a foto da nossa universidade, vamos lá. Sim. É porque eu estou com dificuldade aqui desculpe. de passar. Eu acho que essa foto já foi, Ivonete. Já foi. Deixa eu voltar para ela aqui, rapidinho. Pronto, é aqui. Espera aí. Aqui, olha, foram as primeiras discussões sobre a questão étnico-racial, mais dos últimos anos, pós o DCE, a professora Zélma Madeira, que nos deu muito apoio e tem dado, e aqui foi o dia da sessão Luísa Maim, organizada por 2 alunas nossas, Thaisa Lobo Pegada, lindo esse nome dela, e Gabriela Soares, que estudaram a questão étnico-racial e produziram um material, uma pesquisa chamada Quem são, onde estão e o que diz de si os estudantes negros da UERJ, que foi o campo mais tinha a luta política do DCE e o campo mais de dados, né, foi produzido por essas meninas. Aqui foi entregue ao reitor, que acolheu plenamente a demanda e determinou que essa pauta ela fosse incluída nas ações para hoje termos a realidade que nós temos. Aqui foi a Assembleia Legislativa, quando votou a lei de cota, e o CONCEP, quando votou aqui foi uma discussão com a Zélma Madeira no CONCEP. Pode passar, gente. Pode passar. Aqui já foi um outro momento, que foi o momento, aqui foi a entrega, né, da pesquisa ao professor Pedro Fernandes, nós estávamos, a professora Raquel, a professora Joana Lacerda, da Faculdade de Serviço Social, eu, Thaisa, Gabi e, agora me fugiu o nome dela, foi minha orientada também, que participou da coleta dos dados. Aqui já foi um outro momento, a comissão de heteroidentificação, essa foi a equipe que montou as normas de heteroidentificação da UERN. Veja aqui que diversidade, né? Só aqui a gente vê como nós somos diversos, né, na UERN. E aqui foi o dia que foi a votação no CONCEP, né, que nós acompanhamos, e aqui estavam, além, também foram das comissões de heteroidentificação, a professora Eliane do NEABI, o Genderson aqui, ó, Lu, Ana Lúcia Guiar, aqui eu não lembro quem é, Genderson. Ramiro, lá de comunicação social.
Pronto, que aí foi no dia da votação do conceito, mas não era essa foto, não. Era outra foto, era a foto que tem a revista da UERN, que eu gostaria que a gente visse, que a cara da UERN será essa cara aqui, eu acho que é mais lá embaixo. Será que eu apaguei, hein? Valha, eu não botei, não. Que é a cara. Está aqui? Não. Que é a cara da UERN. E essa revista, eu gostaria muito de mostrar a foto, porque ela tem uma pessoa que eu gostaria de fazer uma homenagem, um ex-estudante nosso, bolsista da ProEx, que foi o Everton Caio, que anteontem, né, para ontem, era artista, era bailarino negro, de muito talentoso e belíssimo, que em 2018, não foi, Genderson, que ele foi 18 a 19, ele fez uma linda apresentação no encontro dos estudantes negros e negras da UERN, que a gente queria homenageá-lo, né? Que também foi um sujeito que, mesmo que não tivesse nas discussões teóricas, mas estava como corpo negro se colocando à disposição de afirmação dessa pauta. E a gente queria homenageá-lo, o Everton Caio, né? E aí, essa é a universidade, essa foto da revista era a foto que eu queria dizer que é a universidade que nós vamos encontrar agora em fevereiro. E que o futuro é esse aqui para nós. Olha aqui, estarmos irmanados, negros e brancos, né, respeitando a nossa diversidade, né? E esse último slide, o ciclo virtuoso, que eu acho que eu mandei para você, foi o slide errado. Porque não foi esse, que era o ciclo virtuoso dos estudantes da UERN, né? Sabe o que foi? Eu não salvei, porque ele está misturado. Você foi fazendo a edição e não salvou o slide, aí não colocou a coisa que deveria. Que deveria terminar com a foto dos estudantes, com o ciclo virtuoso, que eu já falei aqui, e com essa frase de que nunca foi luta, nunca foi sorte, sempre foi luta. E a luta continua conosco, né? Materializando o construído até aqui. E aí, como um todo que eu participo, eu termino com essa frase: girassóis a todos, para que não percamos a direção da luz, sempre seguindo, né, à frente à luz. Obrigada, gente. Falei demais, né? Gente, então, muito obrigado. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Aos que estão participando, quiserem falar também, fiquem à vontade. O momento é aberto para que a gente possa se colocar, refletir, pensar onde é que a gente foi, vamos dizer assim, tocado, onde é que a gente se sentiu mais instigado a falar ou tocou na nossa realidade. A Andréia diz aqui, Heloíse pergunta se tem lista de presença. Não, a Andréia antes diz assim: e no que diz respeito à escola, muitas vezes o conteúdo voltado para a valorização da cultura afrodescendente, bem como as particularidades do ensino em comunidades remanescentes quilombola, por exemplo, não são respeitados e nem postos em prática. Verdade verdadeira, e a gente tem que fazer valer a lei. Está tendo a campanha nacional de fazer valer a lei do ensino de história afro-brasileira e ameríndia, né, indígena, e na UERN, vamos que vamos, para incluir nos projetos político-pedagógicos a disciplina que é Educação para as Relações Étnico-Raciais.